Então tá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos nesse podcast inédito. Eu estou aqui com Renato Caminha, que vai falar hoje para nós a respeito da terapia de reciclagem infantil. TRI ou TRI, Renato? A gente tem que chamar de TRI, assim, desde o início ficou TRI, e até melhor, porque o TRI é uma coisa mais... Muito gauchesca, assim, muito né? gauchesca. Bom, então, pessoal, só antes de a gente iniciar aqui a entrevista, está sendo um modelo inédito esse, e que pode muita coisa dar errada, porque nunca fiz uma entrevista estando com um convidado ao lado, transmitindo ao vivo, de modo que a gente está aqui na sala do Renato e o computador está longe, de modo que não vamos poder ter interação, eventualmente, se vocês tenham perguntas, porque o computador está afastado da gente e a gente vai procurar falar com um volume, né, de voz elevado para que todos possam nos ouvir, certo? Então, Renato, muito obrigado pelo aceite do convite em participar. E acho que poderíamos começar a entrevista tu explicando para nós o que é o TRI, a terapia de reciclagem infantil. Bom, eu que agradeço o convite. A gente estava horas tentando esse horário e conseguimos. Eu que agradeço o espaço para divulgar. A TRI, na verdade, ela hoje é um protocolo de intervenção que nós desenvolvemos. Ela tem na história pelo menos 15 anos de trabalho. Em momento algum a gente sentou e pretensiosamente disse: nós vamos fazer um protocolo. O TRI tornou-se um protocolo. Nós começamos a estudar a terapia cognitiva com Robert Friedberg, e Porto Alegre mesmo promoveu vários eventos, uns 2 ou 3 vezes Robert Friedberg esteve aqui, e a proposta, que acabou se tornando universal, era que quando a gente vai trabalhar com crianças, a gente não se preocupasse com aquele modelo racionalista, o que passou na sua cabeça, dada a subjetividade do pensamento, complexidade de identificação disso pela criança, e sim o que você sentiu. Então a porta de acesso seriam as emoções. À época eu estava à frente da clínica escola da Unicinos, trabalhando com uma clínica escola que recebe uma demanda absurda de crianças, 90% mais ou menos das crianças. Botei um grupo de estagiários todos atrás de protocolos infantis, protocolos adultos. Existiam muitos. Sim, e Renato, só desculpa te interromper um minuto, porque a nossa audiência ela é formada tanto de profissionais quanto de alunos, e talvez nem todos tenham muita clareza do que significa quando tu diz que é um protocolo. O que é um protocolo? Protocolo é uma intervenção estruturada, né? Assim como a gente tem o protocolo do David Barlow para transtornos de ansiedade, o próprio protocolo tradicionalíssimo do Beck para intervenção em depressão, são passos, né? Uma estrutura protocolar é uma intervenção que tem que seguir determinados passos para a abordagem de um transtorno, devido ao seu grau de eficácia. Ele reduz a margem de erro e aumenta a probabilidade de eficácia. É muito análogo a um fármaco, né? Psicofarmacologia, que um fármaco de primeira escolha para determinado transtorno, então ele tem um poder de eficácia em cima disso. E aí, à época, o que nós encontramos lá, né, em termos de protocolo? O protocolo do Philip Kendall, que é o Coping Cat, que é famoso para transtorno de ansiedade, super difícil de a gente fazer adaptação aqui daquela cultura anglo-saxônica para cá. E então nós acabamos desenvolvendo um baralho das emoções, que era justamente assim: bom, se as crianças iniciam o trabalho pelas emoções, pelo menos vão criar uma estrutura protocolar para abordagem das emoções. E aí nós começamos baseado assim no início nós nem nos preocupamos muito com a teoria das emoções, uma base da teoria das emoções, e aí o que aconteceu é que ele se tornou muito interessante no approach, na abordagem com as crianças. Ali a gente conseguia fazer todos os princípios da TCC, as crianças faziam as suas narrativas através das emoções, fazia o resumo, o feedback, e conseguíamos fazer também as metas de trabalho, a psicoeducação com relação às emoções. E depois, só 6 anos depois, é que surgiu o baralho dos pensamentos, que aí é um modelo de reestruturação cognitiva muito baseado na TCP, desafiado pelo Elismar, a cognitiva processual, do Elismar de Oliveira.
que o Irismar chegou e disse: por que vocês não desenvolvem a TCP infantil? Só que a gente já estava num caminho das emoções e a gente acabou. O Irismar mesmo fala que o baralho dos pensamentos ele é uma TCP infantil, né? É uma reestruturação narrativa através de reestruturação da linguística, né? Para reestruturação dos pensamentos disfuncionais da criança. Tá. Renato, podia dar um exemplo, de repente, né, disso que tu falou, reestruturação narrativa, né, como é que seria isso num caso, como é que isso aconteceria? Bom, aí vamos contextualizar isso um pouco, né? Aí, só para finalizar, um ano depois surgiu o baralho dos comportamentos e até foi o próprio Irismar que disse: vocês têm um belo protocolo em mãos, infantil, e parece que aquilo veio de fora para dentro e a gente se autovalidou, assim, realmente nós temos uma estrutura protocolar. Os resultados preliminares de pesquisa, hoje a gente já tem um doutorado do Bernard Ranger, de uma aluna do Bernard Ranger, mostrando a eficácia da TRI. Hoje a gente já tem a Bia Neufeld pesquisando lá no LAPIC. Hoje, há 2 semanas atrás, ele foi formalizado como uma linha de pesquisa na Autônoma de Barcelona, onde a TRI, o modelo de regulação emocional, é uma disciplina do mestrado. Então, o que a gente viu? Que as alterações no estado clínico para o não clínico da criança se davam na regulação emocional, o que nos fez investir tremendamente na regulação emocional e desenvolver, aí nós chegamos numa bifurcação natural da vida, né, que é de quem a gente vai trabalhando e o trabalho parece que ganha uma vida própria. Todo o nosso modelo de regulação emocional vem da biologia das emoções, então nos faz um protocolo incrivelmente falando darwiniano, mas não abandonando a reestruturação cognitiva, por isso ele não é contextual, né? A gente instrumentaliza a criança para trabalhar com estruturas de pensamento. E aí, voltando então à tua questão, como é que é feito isso? Isso é feito assim, a gente parte do princípio que as crenças centrais são expressas através de representações proposicionais, daquilo que você fala, né? Então a gente trabalha quase que uma engenharia reversa, ou seja, através da estrutura narrativa altera, né, o pensamento. Na verdade, a gente sempre diz assim que também um certo grau de insatisfação nosso com relação a como os terapeutas cognitivos infantis trabalhavam com a reestruturação cognitiva. Parece que para adultos a coisa era bem estruturada, mas com crianças era: não pense mais isso, mude esse pensamento, mude a cor do pensamento, bote ele numa caixinha, enterre ele no jardim e tal. E era exatamente isso que a gente via na prática. E a nossa proposta não é essa, a nossa proposta é enfrente o pensamento, né? E transforme o pensamento. Então a gente não usa nem o conceito de pensamento negativo, nem positivo, nem verdadeiro, nem falso, e usa um conceito que eu descobri na literatura, no texto da Esther Deblinger, que eu acho fantástico, que é os unhelpful e os helpful thoughts, ou seja, os pensamentos que ajudam e os pensamentos que não ajudam. Também damos a coloração do Philip Kendall, vermelho e verde, marcadores, né, que são marcadores cognitivos interessantes, e aí a ideia é: pegue esse pensamento e transforme esse pensamento. Por isso a terapia de reciclagem infantil, inclusive, porque o baralho dos pensamentos, ele usa a metáfora da reciclagem. Porque a gente pega o lixo, que é uma coisa que não ajuda, e transforma em uma coisa que ajuda. Então nós pegamos os pensamentos que não ajudam e transformamos em pensamentos que ajudam. A nossa TRI, que é um acrônimo, Terapia de Reciclagem Infantil, também forma um outro acrônimo em sessões. Sessões T trabalha suas emoções, sessões R recicla os pensamentos, e as sessões I inove os seus comportamentos. Nós achávamos que a cereja do bolo seria a restauração cognitiva. De tal maneira que ela deu um nome ao modelo, terapia de reciclagem infantil. E ela é o logo do modelo. Só que não é, na verdade, hoje nós somos uma terapia emocional e de base biológica darwiniana. Todos os passos que tem ali, todos os exercícios que existem hoje na abordagem, na ativação das emoções, na quantificação das emoções, na discriminação das emoções, vem da biologia das emoções. Então aí a gente respaldou o baralho das emoções, tornou-se a criatura do modelo. E aí a gente investiu muito na teoria das emoções. Ótimo. Então, pelo que entendi, me corrija se eu estiver errado, tem 3 pilares do TRI, que é o trabalho em cima de emoções, pensamentos e comportamentos. Né?
E inicialmente a reciclagem era referente ao elemento cognitivo, Sim. mas que não deixa de ser também uma reciclagem de transformar emoções e transformar comportamentos. Né? Falou em termos de regulação emocional, né, que é um tema que tem sido cada vez mais presente dentro da psicoterapia. Muito negligenciado por muito tempo. Muito negligenciado e que tem sido visto como um elemento que é transdiagnóstico em termos de que uma desregulação presente em vários. E existe, pelo que eu entendi, uma visão do TRI sobre a regulação emocional, né? O modelo. Sim, o modelo. Qual que é o modelo TRI da regulação emocional? Eu posso te afirmar hoje com toda certeza, né, que tanto que esse modelo virou até a disciplina do mestrado, uma vez por ano. Hoje eu sou professor convidado da Autônoma de Barcelona, eu ministrei essa disciplina em junho, vou ministrar em maio de novo. Agora em novembro tem outro treinamento em Barcelona do protocolo TRI. Eu posso te dizer que, assim, de tudo que eu pesquisei na literatura, ele é um modelo muito amplo, são 15 passos na regulação emocional. E a gente começou a brincar, que até foi uma ideia da Marina no início, de chamar de alfabetização emocional. Tá? Tanto que foi esse processo de alterações importantes acontecendo na regulação das emoções que nos levou para um programa preventivo. A gente acha hoje que as emoções têm que ser ensinadas e trabalhadas na escola, de fato. Né? Que elas são, então, preventivas com relação ao desenvolvimento de transtornos mentais. Então a gente chamou no início, a Marina brincou e chamou de alfabetização emocional, e a gente ampliou o termo, chamamos de proficiência emocional. Tanto que a gente está lançando agora, em fase de finalização, de um baralho chamado Baralho da Regulação e Proficiência Emocional. Ali estão todos os 15 passos do modelo da TRI para o trabalho com crianças. Estou falando em crianças o tempo inteiro. Né? Eu não sei se esse modelo valeria para adultos, mas assim, a gente tem que repensar o ser beckiano na infância. Você não tem um aparato ainda desenvolvido em termos de integração total de funções executivas, e crianças são seres emocionais. Tanto que a consciência na infância, como a gente conhece na idade adulta, ela é iniciada por volta do 3º ano de vida, quando o hipocampo começa a reter memória autobiográfica, e só aí começa a retenção, mas por volta de 6, 7 anos é que vai ter uma consciência mais desenhada. E o que nós éramos até então, né? Esquemas emocionais, seres emocionais. Né? E esquemas, pensando no darwinismo neural do Edelman também, então, fortes esquemas delineados com proposição emocional, formando estratégias, vias neurais, que são reforçadas e estabelecidas por disparos neuroquímicos, bioquímicos, hormonais, e que predispõem esse sujeito depois a interpretar o mundo pelas emoções. O próprio Damasio fala isso, e o Paul Ekman também. Você enxerga o mundo a partir das suas emoções. Então nessa lógica na infância, pelo menos na infância, eu não quero briga com o Beck, mas na infância a gente tem a ideia de que a cognição, ela não só é derivada da emoção, como ela é submetida, manipulada pela emoção. Bom. Mas, e aí, nesse sentido, quando tu falou assim, se deu conta que o elemento central, que anteriormente foi como sendo central da reestruturação, se deram conta que não eram mais, houve uma ênfase maior na parte da emoção. Né? E hoje em dia, né, que tu falou que tem as sessões T, R e I, existe daí uma ênfase maior, uma quantidade maior de sessões T? Sim. Hoje a base do trabalho, eu acho que 60% do trabalho se resume nas sessões T, de regulação emocional. Execução desses 15 passos, exercícios de regulação emocional. Sim. Poderia dar alguns exemplos só para a gente ter uma ideia de o que é um exercício, uma prática de regulação emocional? Nós até desenvolvemos agora um caderno de terapia, onde a criança fica registrada todas essas sessões. Bom, primeiro assim... a gente trabalha toda a questão da psicoeducação das emoções. Tá? E a psicoeducação, para que haja proficiência emocional, é necessário que você entenda, por exemplo, o que é a emoção. Aí a gente trabalha no baralho das emoções. Cada um dos baralhos tem uma metáfora específica e uma sentença específica.
Então, no baralho das emoções, nós temos a metáfora de que as emoções são como ondas. Então, a gente ensina para as crianças, imagina um barco parado em águas muito tranquilas, esse barco ele não se movimenta quase, quem está lá dentro pode fazer tudo o que quer, numa boa, tranquilo, né? E a gente vai chamar esse barco parado em águas tranquilas de bem-estar ou tranquilidade, que tecnicamente é uma pré-emoção, não há ativação de emoção. Qualquer onda que faça esse barco sacudir é uma emoção. E a sentença do baralho das emoções é: eu sou o barco, não sou a onda. Por quê? Porque aí a gente identificou um dos fatores primordiais para a desregulação emocional quando você veste a roupa da emoção. Ninguém é o que sente, e sim a capacidade de sentir. Então, só que a sociedade é altamente invalidante com relação às emoções. Uma criança diz para a mãe: eu estou com raiva de você, ela diz assim: que feio sentir raiva da mamãe. E aí eu sempre brinco, né, nessas histórias. Depois ela chega na escola e diz assim: prof, eu estou com raiva do meu coleguinha. Que feio sentir raiva, ele é seu amiguinho. Eu sempre brinco de vamos completar lacunas, né? Se eu sinto raiva da mamãe, eu não deveria sentir. Logo, se eu sinto raiva do meu amiguinho, eu deveria sentir. Logo, eu sou mal. E aí começa aquilo que a gente vê que é o calcanhar de Aquiles da desregulação emocional. Ou seja, você começa a constituir o self pela emoção. Isso é um grave problema de desregulação emocional. Psicoeducar a criança com relação a eu sou o barco, não sou a onda, ela entende a emoção como um fenômeno transitório, ela aprende o que é a diferença entre emoção e sentimento, ela aprende os marcadores somáticos da emoção, onde é que aparece no corpo, toda essa descarga hormonal, ela se torna uma perita na biologia das emoções, adaptada para uma linguagem infantil. Aí surgiu uma outra coisa super interessante, assim, tudo na teoria das emoções. Lendo Ekman, os assistentes de pesquisa do Ekman ficavam analisando por muito tempo uma expressão facial no computador. Daqui a pouco eles estavam imitando a expressão facial. E daqui a pouco eles estavam sentindo a emoção. Então o Ekman diz que se você imitar a expressão, é tão incondicionado esse reflexo, uma coisa bem pavloviana, se você estiver aqui assim, imitando por 60 segundos a expressão da emoção, tu começa a sentir a emoção. Pô, ferramenta poderosa para ativação de emoção, para quem tem alexitimia parcial de alguma emoção, a incapacidade de ativar determinada emoção, para quem tem superativação de uma emoção, né? Isso é a capacidade de ativar no setting a emoção, nos nossos exercícios. Então a gente ativa a emoção, a gente desenha a cara da emoção, e o princípio, a essência de todos os 15 passos da regulação emocional são o desenvolvimento da empatia. Exatamente isso. E qual que é a lógica, né, do que a empatia está relacionada com... que o objetivo é promover o bem-estar emocional da criança. E qual que é a relação entre empatia e o bem-estar emocional? Hoje eu acredito que a empatia é a essência da regulação emocional. Na verdade, o que é empatia? In é dentro, né? E o pathos não é a dor do outro, o pathos é o estado emocional do outro, que deriva dessa condição dos seres humanos de terem a capacidade de fazerem a teoria da mente, ou seja, de inferirem processos emocionais e cognitivos no outro. A empatia, conforme o Franz de Waal, ela deriva de organismos que não são só humanos, grandes primatas, elefantes, golfinhos, várias espécies são empáticas, né? Derivam da capacidade dessa espécie de autoconhecimento. Se você não souber o que é sentir tristeza e identificar a tristeza em você, você não é capaz de perceber jamais no outro. Então aí é a importância da empatia. Por isso que a Marina brincou no início com a alfabetização emocional. Porque a gente tem muito analfabeto emocional, que não sabe exatamente identificar o que sente. E a alfabetização emocional é isso. A emoção e a empatia para o Ekman é desenvolvida pela expressão facial e pela vocalização. Estou muito triste, ou muito alegre de estar conversando contigo. Né? Não, estou alegre de... E o Franz de Waal coloca a cognição corporificada como terceiro elemento. Então nós temos um tripé para o desenvolvimento da empatia. Então a criança aprende que raiva é isso. Para que serve a raiva? Outra coisa que ensinamos na proficiência emocional. Raiva é saudável. A raiva é filogeneticamente transmitida. Se ela é uma função darwiniana, ela tem uma função. Ela é saudável. Quando a gente ensina para as crianças isso, elas ficam assim: puxa, mas quer dizer que eu não sou mal por sentir raiva? Raiva é saudável? A tristeza também é saudável? Todas as emoções na dose certa são saudáveis. Então, a raiva tem uma função, a criança aprende qual é a função da raiva, a expressão assertiva da raiva. Não, um dos passos da educação do modelo de regulação é a acomodação emocional. Quando você sente a ativação de uma emoção, por exemplo, raiva,
algo precisa ser feito para que essa emoção seja acomodada. Xingar alguém, mandar um e-mail desaforado, ligar e dizer eu não gostei disso que tu fez. Quando tu expressa isso, a gente tem uma reguinha que é a régua da passividade, da agressividade e da assertividade no meio. A gente avalia se a acomodação da emoção é assertiva ou não. Então, sabe-se que agressão é patológico, mas o calar também é patológico. A passividade também é patológica. Então, como é que a gente ensina e ajuda a criança a fazer a expressão assertiva dessa emoção? Então ela aprende que a raiva tem uma cara, que a raiva tem uma voz, que a raiva tem um corpo, que a raiva queima dentro dela, e aí é uma estilização, para cada um tem uma queimação diferente dentro do corpo, que a raiva tem uma função, que ela serve para que ela serve, e que ela precisa, nós precisamos conhecer a voz da emoção, que aí entra as questões de pensamento. O que é o sentimento? O que essa raiva quer dizer? Expressar assertivamente. A criança torna-se proficiente, ela tem o domínio pleno de toda a expressão da emoção. Aí entra a aceitação, validação. A gente vê que a maioria dos modelos, por exemplo, o próprio Leake trabalha muito na aceitação, validação. E são 2 passos apenas dentro desse espaço da TRI. Dentro dos 15 passos da TRI, aceitação e validação são apenas uma parte do trabalho. Então, nós viemos lá desde a ativação da emoção, com esses exercícios de expressão facial, depois a expressão da emoção no corpo, na voz e na face, os marcadores somáticos, a quantificação, então um termômetro, quanto eu estou sentindo essa emoção, depois a discriminação, comparado com outros eventos da minha vida, será que está bem classificado isso, como é que eu posso classificar o evento, e aí a gente sai um pouco da filogênese das emoções básicas e amplia a capacidade de comunicação. Cada emoção tem uma função específica, o medo, preservar a vida, enfim, né? Mas as emoções num conjunto geral servem para quê? É para comunicação. A espécie humana evoluiu do gesto à palavra, e antes da palavra surgir, a comunicação já era muito complexa. Então, as emoções comunicam, e aí a gente entra depois com as emoções, que eu não vou entrar nem no mérito se são secundárias ou terciárias, porque a teoria geral das emoções é uma bagunça com relação a isso. Nós vamos considerar as emoções básicas e as demais emoções. Tá? Nós vamos, por exemplo, do medo deriva a ansiedade, a angústia, a apreensão, a preocupação, tudo isso deriva. A gente ensina as outras emoções como uma forma de ensinar uma linguagem para a criança se expressar da melhor maneira possível, inclusive a expressão assertiva. Não, várias palavras cuja essência é a mesma. Então, não importa se eu estou com raiva, ódio, ira. Claro. Olha só, chegar e dizer para ti, eu estava com medo de falar para ti hoje. Não cabe, né? Mas assim, nós estamos um pouco apreensivos por fazer uma transmissão. A apreensão não comunica muito melhor. O medo é muito brutal, mas a apreensão deriva de onde? Do medo. Então aí que entra. Então a gente entra depois com essa ampliação como se fosse quase que a expressão narrativa da criança, né? Para ela expressar melhor as emoções, que as emoções, o propósito são comunicação. A gente trabalha a árvore das emoções, estabelecendo a conexão as conexões entre as emoções. Por exemplo, uma criança que tem saudade do pai, a saudade deriva da emoção amor. A gente gosta, sente saudade daquilo que gosta, mas ao mesmo tempo a saudade intensa já conecta com a tristeza, que também pode conectar com a raiva do pai que não me procura. Então a gente vai montando, a criança torna-se absolutamente proficiente. Porque nesse sentido, né, parece que se aborda um outro elemento, que é a gente pode ter emoções mistas, né, porque eu estou com saudade e raiva ao mesmo tempo, né, em relação à mesma pessoa. Eu diria emoções conectadas, não emoções mistas. Tá. Porque cada uma tem uma função e cada uma tem uma expressão específica. Sim. Mas elas estão sem dúvida nenhuma, que é possível sentir as duas. Coabitam, exatamente. Elas não se fundem, eu não acredito que você faça uma fusão. Até agora eu usei essa palavra funções mistas, por ser emoções mistas, de ser uma expressão do Leary, mas que até vou olhar se a tradução tá adequada, porque realmente, como tu falou, faz sentido, né? Elas são conectadas. Elas não são híbridas, elas não se fundem e formam uma nova emoção. Não, elas coabitam. Sim.
E uma coisa que eu fiquei curioso é em relação ao papel dos pais e da família, porque eu fico imaginando uma criança que escutou a vida toda, tu tá sentindo raiva, não sente porque isso é coisa de gente ruim. Ela chega lá contigo e tem aquela, né, abertura de mundo de que não é assim, mas e se ela volta para casa e continua escutando o mesmo? Né? A terapia infantil ela é sistêmica. A gente precisa mexer em todo o sistema. Então nós vamos psicoeducar os pais com relação a isso. Tá? Na melhor das hipóteses, os pais entendem e colaboram. A criação do caderno de terapia foi uma desses propósitos. A criança, a TRI hoje, ela tem uma estrutura muito mais parecida com a psicopedagogia do que a psicoterapia tradicional. Não há mais brinquedos na minha sala. Né? Por quê? Porque hoje a gente tem um caderno de terapia com as funções específicas. Os baralhos, trabalhos baralhos, são tarefas específicas. A criança não vem aqui para brincar, ela vem para tratar um problema. Então, o caderno de terapia ele serve como uma interlocução entre os pais acompanham todos os passos da terapia. Na melhor das hipóteses, temos pais que colaboram e o trabalho flui. Na pior das hipóteses, temos alguns pais que não colaboram, mas o que a gente pretende ensinar para a criança? Que são dificuldades emocionais dos pais e elas formam identificações resilientes naqueles pontos que os pais falham. Então se identificam com pessoas que são capazes de dar conta daquilo. O meu pai, tem criança que diz, meu pai é muito descontrolado, não adianta, ele não consegue entender o jeito dele mesmo. Mas ela olha isso com um olhar crítico e entendendo que aquilo é um funcionamento disfuncional do pai. Uma coisa interessante no processo de terapia é que a gente descobre que os nossos pais não são perfeitos. E não é por isso que a gente deixa de gostar deles também. Então a gente encontra imperfeições, incapacidade de lidar com determinados aspectos dos pais, mas é assim. Né? E aí se busca um maior nível de identificação e resiliência. Agora, claro que tem famílias com as quais a gente dá com os burros na água completamente, que são famílias altamente invalidantes, altamente patológicas, e que tornam a criança um prisioneiro desse sistema emocional super doente. Sim, sim. E quando se referiu ao TRI como um protocolo, esse protocolo estruturado também tem uma estrutura de como ocorre o contato com a família. Sim. Ele tem um fluxograma. Tá? O fluxograma começa a conceitualizar, antes começa conversando com os pais, essa conversa pode envolver escola, babá, qualquer pessoa que seja significativa à criança. Começamos as sessões T ainda tem participação parental. Ao final de cada sessão a gente prescreve as tarefas com os pais. No início da sessão a gente pede um briefing de como foi a semana. Então a gente está conectado com os pais o tempo inteiro. E os pais sabendo o que ocorre no processo de terapia todo. Sim, sim. E o TRI ele é um protocolo que se propõe a ser utilizado com crianças independente da queixa que é trazida? Ou existem alguns casos específicos que ela se aplica ou que não se aplica? Bom, a pergunta é bacana, porque é o seguinte, quando a gente pensou em desenvolver o TRI, nós desenvolvemos o TRI para transtornos de ansiedade e humor. Transtorno de humor na infância é menos de 1% da população. O que chama a atenção, porque na idade adulta é o que mais tem. Mas a gente tem uma hipótese de que o self na infância se protege com a raiva. Tá. E nesse sentido, Renato, seria... porque agora tem o transtorno disruptivo de desregulação do humor. Né? Então, eventualmente, vai ter uma prevalência maior. Sim, vai ter uma prevalência maior. Mas, agora, os dados de ansiedade são brutais. De cada 10 crianças dentro de uma sala de aula, 3 delas têm sinais de ansiedade. Já, manifestações clínicas de ansiedade. E se a gente pensar no Brasil, com esses estressores ambientais, que as crianças chegam aqui no consultório falando, eu tenho medo que meu pai não volte para casa, eu tenho medo que a gente seja sequestrado, esquartejado, e tudo o que está acontecendo na nossa cidade, no nosso país, e provavelmente esses dados são maiores. Então pensamos até ir no início lá para isso. Né? Só que o bicho cresceu e tomou conta, assim, tomou vida própria. Hoje na Santa Casa do Rio de Janeiro, que é um centro de referência em infância, as pessoas estão trabalhando, fazendo adaptação para transtorno desafiador ou positivo, transtorno de hiperatividade com déficit de atenção, então não necessariamente fazendo adaptações na estrutura.
A TRI, como era usada agora, ela é nosso protocolo, mas, por exemplo, há várias pessoas que trabalham com autismo, com níveis diferentes de autismo, na tentativa de desenvolvimento da empatia ou na estimulação da regulação emocional, né, que caberia muito bem para o autismo, usando os algoritmos de comportamento do baralho dos comportamentos para TDAH e junto com a regulação emocional, reestruturação cognitiva, eles deixam meio de lado. Então, tá aí, né? As pessoas perguntam, vocês não vão fazer adaptação disso para determinada coisa? Falando assim, não, pode fazer à vontade. Então, atualmente, enquanto protocolo estruturado com dados empíricos de eficácia, quando aplicado em ansiedade e humor. Os dados da Renata Viana, que foi orientada do Bernard Ranger, chegaram a 70% de eficácia no tratamento das situações de ansiedade, que é um índice, se for comparar assim para protocolo, altíssimo. Isso, se for comparar com farmacologia, não há comparação. Então os dados são muito animadores no início. Aqui na PUC, a Margarete Oliveira também está pesquisando, né? Tem um grupo de mestrandas que estão desenvolvendo essa área de infância e pesquisando com a TRI. Porque aqui, Renato, como tem muitas pessoas que estão ouvindo a gente, estou pensando em uma questão de ordem bem prática e nesse sentido é mais uma espécie de orientação. Vamos imaginar uma pessoa que trabalha com crianças com bastante público com transtornos disruptivos, né, de conduta desafiadora positivo, e que gostaria de usar o TRI para ajudar essas crianças, que não é algo que está já com o protocolo pronto. Como que essa pessoa pode usar o TRI respeitando, né, os princípios dele e que use sem ser de uma maneira protocolar, uma vez que o protocolo não existe? Bom, eu recomendo a regulação emocional para todo mundo. Regulação emocional é que nem canja de galinha, não faz mal para ninguém. Pelo contrário, ela está altamente preventivo. Preventivo de disfunções. Eu acredito hoje, eu nunca vi isso escrito na literatura, mas eu até escrevi isso no baralho esse que vai sair, que não há patologia que não incida de uma desregulação emocional. Desregulação emocional e patologia são sinônimos, né? Mas eu vi até no próprio livro do Leary, ele dizendo uma coisa diferente, assim, dizendo que tá ali, em algum determinado momento ele fala que em algumas patologias já está identificada a desregulação emocional. Em algumas patologias, talvez seja uma questão de tradução também. Em algumas patologias está clara a desregulação emocional. Para mim, patologia e desregulação emocional são sinônimos. Acho que provavelmente o que ele quis dizer é que não tem uma pesquisa empírica que tenha identificado essa relação ainda. Mas eu concordo inteiramente contigo. Mas, então, porque eu estou me lembrando agora, acho que é um conceito do Kendall de fazer o uso de fidedignidade com flexibilidade. Então, o protocolo, ele, só para ficar bem claro, para ser aplicado de maneira estruturada, com os passos, ele é para crianças com algum humor e ansiedade, mas eventualmente o clínico pode usar o material e adaptar usando o julgamento clínico dele para uso em casos diferentes. Protocolo para mim é que nem língua, é uma instância viva. Ela se transforma. Regionalismos, as pessoas se adaptam. O que a gente vê nos terapeutas de infância, adolescência, nos terapeutas em geral, eles são muito criativos, se inventam. Eu digo que a TRI é baseada em 3 pilares, os 3 baralhos, né? Daí vem até, coincidiu do TRI, o TRI, o TRI, 13, também tem um gauchismo aí, do TRI, mas eu digo que a TRI ela é como se ensina-se a TRI, porque uma coisa é a TRI da academia, que tem que ter 12 sessões para tentar ver a validação, o que há de empírico da validação do modelo. Isso não existe na vida real, né? Então a gente diz que a TRI tem esses 3 protocolos, mas é como se fosse essa sala. Há espaço para transitar
mas há limites de onde você pode transitar. Uhum. Então é claro que a gente vê as pessoas usando as suas ferramentas, né, ferramentas psicoeducativas, ferramentas que desenvolvem de um modo super criativo para se comunicar com as crianças. Então usam os baralhos, recheiam os baralhos com as suas técnicas. É um protocolo. O protocolo em si é uma coisa viva. Como eu disse, eu quero ver quem é que usa o protocolo do Philip Kendall, do Coping Cat, exatamente na estrutura protocolar. Não, porque a criança chegou na sessão seguinte, o avô morreu, o cachorrinho morreu, aquilo torna-se um desvio de rota que a gente tem que trabalhar. Então a vida não é protocolar. Uhum. Bom, então o protocolo ele tem uma proposta de número de sessões inicialmente. Na pesquisa, ele está sendo pesquisado em 12 sessões. Mas então quem não curar um problema em 12 sessões não é motivo de preocupação no seu consultório. Não. Que acho importante enfatizar esse elemento. Os treinamentos, agora, anteontem eu vim de Brasília, onde eu teve o último treinamento TRI. Quando a gente está lá, a gente diz assim, vou ensinar o protocolo em 20 sessões. O protocolo é ensinado em 20 sessões, com aquela flexibilidade. Tem gente que diz assim, nossa, em 15 sessões as coisas praticamente já não tinha mais o que fazer com a criança. Né? E algumas pessoas precisam de mais tempo. Até mesmo porque o que existe aí? Existe estilo atributivo de terapeuta, de paciente, de família, de vida real, cotidiana, rolando aí fora. Sim, e pelo que eu entendo, o protocolo, ele não exime o terapeuta da responsabilidade de fazer a conceitualização do caso e pensar as intervenções levando isso em conta. Não, a conceitualização, inclusive, nós desenvolvemos um modelo específico de conceitualização da TRI, que foi uma necessidade por não encontrarmos na literatura um modelo específico de conceitualização infantil. Então a gente acabou desenvolvendo um modelo de conceitualização que é da TRI, que surgiu depois, inclusive, da TRI como uma necessidade. Necessidade de responder a um protocolo da TCC, que é ter a conceitualização. Sim. E para quem estiver interessado, Renato, em conhecer mais sobre a TRI, né, o que tu recomenda em termos de sites, em termos de livros, de materiais a serem vistos ou adquiridos? Site, a gente tem os locais de treinamento do TRI, é www.tritreinamento.com.br. Ali estão todas as datas, né, de treinamentos que tem pelo Brasil e até fora do Brasil. A gente já tem treinamento marcado no ano que vem para Lima, para Cali, para Bogotá, agora Barcelona em novembro, em maio de novo do ano que vem Barcelona, antes disso tem Portugal, que não me lembro a data direito, e enfim, tem inúmeras cidades brasileiras. Agora vem de Brasília, o próximo vai ser, eu creio que vai ser em Bauru, depois a gente tem Juiz de Fora, depois a gente tem Rio de Janeiro. Então, a maneira de conhecer a TRI, né, nós não temos ainda, a gente criou a TRI baseado nos 3 baralhos, os 3 baralhos com seus respectivos manuais, agora vai sair o baralho da proficiência emocional, e para conhecer a TRI como um modelo, a gente está trabalhando num livro que apresente a TRI, mas para isso a gente até precisa esperar um pouquinho mais pelas coisas que estão vindo, que eu acho que vão deixar a coisa mais embasada. Algum artigo, eventualmente, que tenha uma apresentação preliminar? A gente está fazendo agora, concluindo um artigo de revisão sistemática, né, com o que a TRI tem de diferente dos protocolos que tem por aí. O que a gente buscou nesse artigo de revisão sistemática? Foram 600 e tantos artigos, foram peneirados lá, e o que a gente busca? Identificar algum programa, tanto clínico quanto preventivo, que tem um modelo de regulação emocional, e nós não encontramos isso. Nós encontramos, pelo contrário, nessa revisão imensa de artigos, técnicas, mas técnicas nem organizadas ao ponto de exceção, por exemplo, do Leslie Greenberg, que tem um modelo de regulação emocional específico, né? Mas, tirando o Greenberg, nenhum outro modelo de psicoterapia assim, tem voltado para isso. Agora falamos nos diferenciais, a inclusão de maneira sistemática do trabalho na regulação emocional é um dos diferenciais do TRI, então, em relação a outros protocolos. O TRI é todo um protocolo emocional, porque nos baralhos, pensamentos, baralhos comportamentos, as cartas das emoções básicas vêm.
Então, nós trabalhamos o pensamento a partir da emoção e o comportamento a partir da emoção. Que outras diferenças tem entre o TRI e outros protocolos? O TRI é um protocolo essencialmente darwiniano, se você pensar na regulação emocional. Ele é todo baseado na biologia das emoções. E isso eu não encontro em protocolo nenhum. Eu não encontrei nenhum protocolo com 15 passos, né? 15 passos derivados, praticamente articulados e derivados de uma vivência clínica e baseado na biologia das emoções. Essencialmente isso. Ótimo. Bom, para finalizar, Renato, tem algum outro aspecto que tu julga importante que quem está nos ouvindo saiba a respeito do TRI, que a gente não tenha conversado até agora? Saber que o TRI tem um programa preventivo, né, que esse programa preventivo a gente tem o treinamento das crianças, treinamento dos professores, treinamento de pais e de educação infantil também. Então, fora isso, falando, acho uma coisa interessante, no mundo da infância, né, nós estamos indo para o 5º Concriade, que acontecerá 3, 4, 5 de novembro em Campinas. O Concriade é outra história interessante dentro das terapias cognitivas com crianças. Quando o Bernard Ranger abriu o primeiro Concriade, que foi em Porto Alegre. Concriade é abreviação de... Congresso de Terapia Cognitiva da Infância e Adolescência. E quando ele abriu, ele disse assim, olha, eu fiz uma longa pesquisa, falei com terapeutas do mundo aí e tal, e pelo que eu saiba, eu estou abrindo o primeiro congresso, pelo menos com certeza da Europa e Américas, de infância e adolescência. E de fato, assim, a gente tem contato com o Stallard, com o Mark Heineken, com várias pessoas de todo mundo, e não existe ainda um congresso específico. Sem dúvida, um dos congressos mundiais está crescendo a participação da infância, mas não é ainda, não se formou um congresso específico. Então o Concriade está na 5ª edição esse ano. Ano passado teve o Concriade Internacional em Lima e teve o Luso Brasileiro em Lisboa. E o ano que vem nós temos o latino-americano em Cali e o europeu em novembro em Barcelona. E em 2018 se vai rumo a um mundial, certo? Então já está numa organização com uma configuração grande. Ele congrega terapeutas cognitivos da infância e adolescência e tem trazido cada vez mais a temática da infância, ajudado a desenvolver. E é interessante que a gente chamou a atenção da livraria do primeiro Concriade para o último Concriade. A quantidade de material e de quantidade e qualidade de materiais da infância e adolescência que surgiram nos últimos 5 anos no Brasil, vale a pena ir à livraria do Congresso, ou qualquer livraria, mas a livraria do Congresso ela congrega tudo isso, né? E comparar o que tinha no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, principalmente do segundo para o terceiro ano, terceiro, quarto e agora 5º ano, é exponencial, espetacular, assim. O grupo da Bia, em Ribeirão, da Aline Reis, tem publicado um monte de coisa interessante. Marilda Lippe publica, por exemplo, o casal Delprete tem trazido material de habilidades sociais. As pessoas têm a Vanina Cartacho, uma terapeuta super criativa da Paraíba, que criou o baralho das distorções, agora o baralho da questão tecnológica, porque as crianças, para trabalhar com o uso abusivo da tecnologia, com crianças, fantástico, assim, o nível, a qualidade e a quantidade do material, vale a pena as pessoas avaliarem isso, e eu acho que o Concriade tem uma grande participação nisso, porque ele, de uma certa maneira, começou a reunir uma tribo muito pequenininha, porque, incrível que pareça, na psicanálise todo mundo trabalha com criança, a terapia cognitiva é bem pequeno, e embora esteja aumentando, o número de especialistas nessa área é muito pequeno, e aumentando assim, gradualmente. Mas eu acho tenho certeza que o Concriade, esse evento ajudou muito a começar a unir e a gerar interesse pela área. Ótimo. Tem um site específico do evento? www.concriade.com.br. Tá. Daí eu vou colocar disponível depois do site, para que daí todas essas informações, quando são os próximos, onde, né, vai estar tudo acessível ali através do... E quem tiver interesse pode também consultar o site www.institutotri.com.br. Ali fala da estrutura tanto do clínico quanto preventivo. Tá ótimo. Bom,
Então, Renato, queria agradecer muito a tua participação, espero que todos tenham aproveitado tanto quanto eu pude essa ótima discussão aqui e possa ter sentido estimulado a cada vez mais produzir coisas novas de qualidade, nunca deixando de lado a fundamentação científica, né, que eu acho que é um mérito do Renato aí que é inquestionável, né, não é à toa, ele não se intitula assim porque seria muito arrogante da parte dele, mas eu vou ter aqui a petulância de dar a ele o terapeuta cognitivo infantil mais importante do país e que ele tem uma característica que é muito difícil de ser encontrada, de vincular a criatividade clínica com a pesquisa, que é o que dá a real sustentação em termos de eficácia daquele material que ele está propondo. Tá? Então, a gente está aqui com um clínico e pesquisador de altíssimo calibre, o que me deixa muito honrado de ter tido essa oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo título que você acabou de me referir. Então está.